a gente voltaria. Existem coisas que nós falamos, que se a gente pudesse voltar atrás naquilo que a gente falou, a gente voltaria. Esse versículo 14 que nós lemos é justamente isso. Um dia qualquer, Jacó chama José e diz a ele esta pequena frase: vai e vê como estão os seus irmãos, como está o rebanho, e traze-me resposta. Uma incumbência aparentemente simples, mas que impactou toda a história da humanidade. A Bíblia diz que José foi. Quando ele chega no vale de Hebrom, vai a Siquém e não encontra os seus irmãos. A Bíblia diz que ele pergunta a alguém se alguém os viu, e a Bíblia vai nos dizer que eles foram a Dotã, e José foi atrás deles. José está indo naquele pensamento: eu vou achar eles, vou pegar eles no flagrante e vou voltar para contar para o pai. Quando José vem se aproximando, o versículo 18 do capítulo 37, a Bíblia diz que os seus irmãos o viram de longe. Ao longe eles viram José se aproximando, e aí a Bíblia diz assim: e antes que José chegasse, conspiraram contra ele. Disseram um para o outro: lá vem o sonhador mor, o especialista em sonho, vamos matá-lo. A gente mata ele, joga ele dentro de uma cova e volta com o nosso pai dizendo que uma besta fera o comeu. Eles conspiram, eles tramam o plano. E a Bíblia diz que quando Rúben, o filho mais velho, ouve, ele vai contra os seus irmãos e impede que os seus irmãos matem José. Porém, a Bíblia vai nos mostrar que Rúben sai de perto. E quando Rúben sai de perto, porque vai ter hora que não vai ter ninguém para proteger a gente. Quando Rúben sai de perto, a Bíblia diz que os seus irmãos se acometem sobre ele, arrancam dele a túnica, encontram uma cova e jogam ele dentro daquela cova. Olha para mim, o pensamento dos irmãos de José é esse: tira a capa, joga ele na cova tem água, ele vai morrer afogado, e nós levaremos ao nosso pai a notícia da sua morte. Aí a Bíblia diz: porém na cova não havia água. José caiu, parece que eu estou vendo a cena, ele lá de baixo olhando e dizendo: Rúben, me jogaram aqui, Judá, faz isso não, quando vocês me tirarem daqui eu vou contar para o pai. A Bíblia diz que os irmãos de José se assentam, enquanto ele está na cova, se assentam para comer pão, percebem que ele está vivo, e enquanto eles estão comendo pão, a Bíblia vai nos dizer que um deles toma a palavra, e é Judá, e ele diz o seguinte: olha, é melhor a gente não matar ele não. Olha ali, vem vindo uma comitiva de ismaelitas, vamos vendê-lo como escravo. E a Bíblia diz que eles param aquela comitiva, tiram José da cova, vendem o próprio irmão por 20 moedas de prata, e José então é levado para o Egito. Esses irmãos de José eram tão cínicos, eram pessoas tão terríveis, que a Bíblia vai dizer que eles matam um cabrito,
e derramam o sangue do cabrito na túnica. Eles já haviam programado o que iria fazer. Matam o animal, derrama o sangue do animal na túnica, e a Bíblia diz que eles levam a túnica para Jacó, entregam a túnica, vejam como eram dissimulados, entregam a túnica para Jacó, e perguntam para Jacó: essa não é a túnica do teu filho? A Bíblia diz que Jacó sentiu uma dor tão terrível, ele rasgou os seus vestidos, ele colocou pano de saco sobre si. A Bíblia diz que por muitos dias ele lamentou a morte de José. E esses irmãos de José eram tão falsos, que a Bíblia vai nos dizer que eles se levantaram. Olha que atitude horrível, de pessoas mau caráter. Eles venderam o irmão, e agora estão tentando consolar o pai. E quando eles estão consolando o pai, Jacó diz para eles o seguinte: eu descerei à sepultura, sentindo a dor da perda, da morte do meu filho José. Porque perder pai, meu pai morreu recentemente, é muito ruim. Perder mãe é terrível. Perder o cônjuge, perder o esposo, perder a esposa, é uma dor horrível. Mas nenhuma delas se comparam à dor de perder um filho. A dor de perder um filho é terrível. Alguns dias atrás, eu estava conversando com um pastor e com a sua esposa, e eles estavam contando um pouco da história deles, e eles dizendo, eles são lá de Penápolis, de onde eu sou, e eles estavam dizendo que um dia o filho dele saiu para trabalhar. O filho dele trabalhava em São Paulo, e ele vinha, passava a semana, e no final de semana ele voltava. E todo sábado pela manhã, no ônibus das 6 horas, o pai ia para a rodoviária esperar o filho. Naquele dia ele foi, e o menino não voltou. Ele voltou para casa, não veio no ônibus das 6, não veio no das 7, não veio no das 8. E ele voltou para casa, esperou o dia inteiro ligando e não veio notícia. E ele diz que quando foi quase 7 horas da noite, o telefone tocou informando que o filho dele foi assassinado. E ele disse que quando ele falou: o que? O meu filho foi assassinado? A mulher, a esposa, desmaiou. A dor foi tão forte. Perceba isso na Bíblia, irmão. Jó perde boi e fica de pé. Jó perde camelo e fica de pé. Jó perde ovelha e fica de pé. Jó perde empregado e fica de pé. Jó perde a estrutura financeira dele e fica de pé. Aí quando fala assim: os teus 10 filhos morreram, ele cai. Quando a Bíblia diz que ele se prostra, é o impacto da notícia ruim que derruba ele. E esse irmão contando para mim, ele dizendo, enquanto ele estava falando, ele chorava, e a irmã chorava do outro lado, e eu fiquei curioso, e eu perguntei: pastor, quanto tempo faz isso? Porque eu imaginava que tinha acabado de acontecer. E ele falou: já vai fazer 20 anos. Mas é uma dor que não cura, é uma dor que não passa. Eu quero que você imagine o Jacó recebendo a notícia da morte do seu filho amado José, e vem sobre ele o trauma de quê? De que foi ele quem mandou o menino ir para o campo, ver como estavam seus irmãos e ver como estava o rebanho. Um sentimento de culpa vem sobre Jacó. Os dias estão passando, e eu estou imaginando alguém vindo conversar com ele, e a dor dele é essa, chorando: fui eu quem mandei o meu filho José ir para o campo, ver como estavam os seus irmãos e ver como estava o rebanho. Jacó está pensando que o filho está morto. Porém, quando nós chegamos no capítulo de número 39, a Bíblia diz que José foi levado para o Egito, e lá ele foi comprado por Potifar.
Potifar o levou para sua casa como servo, como escravo, e José começou a trabalhar para Potifar. A Bíblia vai nos dizer que aonde José colocava a mão, Deus abençoava, porque o Senhor estava com José. Potifar entrega para ele as contas da casa, o José resolve. Potifar entrega para ele cuidar das terras, o José resolve. Potifar entrega para ele a responsabilidade de cuidar do gado, o José resolve. A confiança de Potifar é tão grande em José, que a Bíblia diz que ele entrega tudo nas mãos de José, de maneira que ele já não sabia mais o que tinha, tudo estava nas mãos de José. Eu quero que você imagine o José trabalhando na casa de Potifar, exercendo as suas funções, e enquanto ele está trabalhando, Jacó está em Canaã, e a dor do Jacó é a mesma. Fui eu quem mandei o meu filho José ir para o campo, ver como estavam os seus irmãos e ver como estava o rebanho. Potifar prosperou, porém a Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar, ela tenta seduzir José, ela tenta convencer José a deitar-se com ela. E José, ele é um homem de caráter, ele poderia aproveitar estar sozinho, ele poderia aproveitar as coisas que lhe foram confiadas e dizer: não tem problema, ninguém está vendo, eu estou longe do meu pai, eu estou longe da minha família. José estava sendo utilizado como escravo, mas ele não havia perdido o temor a Deus, nem o sentimento ou o posicionamento de santidade na presença de Deus. A mulher vinha um dia, falava alguma coisa, ele dizia não. No outro dia a mulher vinha, falava alguma coisa, ele dizia não. No outro dia ela vinha de novo, e a Bíblia vai dizer que ela fez isso por muitos dias, até o dia que Potifar viajou. Potifar sai, deixa José, a mulher, e a Bíblia diz que ela dispensa os empregados, manda todos embora e arma o cenário do adultério, arma o cenário da queda de José. Ela vai até ele e tenta convencê-lo a deitar-se com ela, e a Bíblia vai dizer que ele olha para ela e diz: longe de mim me deitar contigo e ofender o meu senhor Potifar e o meu senhor que está no céu. Não vou me deitar com você. A mulher agarrou ele, e quando ela agarrou ele, José se desvencilhou da capa, e ela ficou com a capa de José na mão, e José fugiu da mulher de Potifar. Ela esconde, guarda a capa, e quando Potifar chega, ela mostra a capa para Potifar, dizendo: trouxeste este hebreu para escarnecer de mim? Como assim? Ele tentou me agarrar, ele tentou me forçar. Ela inventou uma mentira, ela inventou uma calúnia, ela armou todo o cenário para derrubar José. E como José não caiu na cilada dela, ela usou o artifício da mentira e da calúnia. A Bíblia vai dizer então que José é jogado na prisão. É interessante que a Bíblia não vai falar quanto tempo José ficou na casa de Potifar. Não dá para sabermos o tempo exato que José fica na casa de Potifar. Porém, alguns acreditam que tenha sido um período de 18 a 20 anos aproximadamente. A Bíblia diz que José é jogado na prisão. E quando José é jogado na prisão, a Bíblia diz que o carcereiro acha graça nele e entrega nas mãos dele todos os presos.
de maneira que José está organizando e cuidando e administrando aquela prisão. Enquanto José não está mais na casa de Potifar e agora está na prisão, eu estou aqui imaginando o Jacó. O tempo está passando e a dor é a mesma. Fui eu quem mandei o meu filho José ir para o campo, para ver como estavam seus irmãos e ver como estava o rebanho. A Bíblia diz que ele está na prisão. O tempo passa e um dia, dentro da prisão, José acorda e o copeiro e o padeiro estão atribulados. José vê eles com um semblante de preocupação e pergunta a eles o que está acontecendo. E eles dizem: é que nós sonhamos. E o padeiro disse: eu tive um sonho. E o copeiro falou: eu também tive um sonho. E José falou: então contem o sonho, Deus pode dar a interpretação do sonho. E aí o padeiro olhou e disse: eu vi 3 cestos no céu, e nesses cestos haviam pães, e esses cestos eram de Faraó, e de repente eu olhei e vi aves do céu vindo comer os pães que estavam nos cestos. José olhou e falou: eu já sei a interpretação do sonho. Qual é a interpretação do sonho? Daqui 3 dias você vai morrer. Faraó vai levar você a cabo da sua vida e você nunca mais voltará para a sua presença. O copeiro, quem sabe com medo, também disse: eu tive um sonho. E o que é que você viu? Eu vi 3 taças de Faraó, e em cima dessas 3 taças haviam cachos de uva que estavam sendo espremidos em cima dessas taças. E a Bíblia diz que José olhou para ele e falou: o sonho também é 3 dias. O copeiro vai morrer, mas você vai voltar a servir a Faraó. Passaram-se 3 dias. A Bíblia diz que conforme José falou, aconteceu. 3 dias depois, o padeiro foi enforcado. 3 dias depois, o copeiro voltou a servir a Faraó. Quando o copeiro está saindo da cadeia, o José olha para ele e fala: oh, esquece de mim não. Fala para o Faraó que eu estou aqui, porque eu fui caluniado. Eu estou aqui, mas eu sou inocente. Eu estou aqui, mas não há nada que me desabone. O copeiro olhou para ele e falou: deixa comigo. Assim que eu chegar lá, primeira coisa que eu vou fazer é falar com o Faraó ao teu respeito. Aí o capítulo 40 termina. A Bíblia diz: porém o copeiro não se lembrou do José. Ele esqueceu José. Significa o que, pastor? José vai passar ainda mais 2 anos na prisão. Enquanto José está na prisão, Jacó está em Canaã. E qual é o pensamento do Jacó? Fui eu quem mandei o meu filho José ir para o campo, ver como estavam seus irmãos e ver como estava o rebanho. Passaram-se 2 anos, e um dia, quem sonhou foi Faraó. Faraó agora é quem acorda atribulado. E ele chama as pessoas para contar o sonho. E ele diz lá: eu tive 2 sonhos. Primeiro, eu vi 7 vacas gordas. E depois eu vi 7 vacas magras. E as vacas magras engoliram as vacas gordas. Porém as vacas magras, mesmo tendo engolido as vacas gordas, não ficaram gordas, continuaram magras. E depois eu tive outro sonho, e eu vi 7 espigas boas, e depois eu vi 7 espigas ruins, e essas 7 espigas ruins consumiram as espigas boas, e as espigas boas e as espigas ruins não ficaram boas, porque consumiram as espigas boas. E chama mago, chama astrólogo, chama sábio, chama um, chama outro,
e ninguém tem capacidade de interpretar o sonho. O copeiro está por perto, porque é ele quem leva o copo, é ele quem leva o alimento, é ele quem serve Faraó, e ele vê a tribulação de Faraó, ele vê a preocupação de Faraó, e quando ele vê que um não interpreta, outro não interpreta, outro não interpreta, ele levanta a mão e falou: Faraó, agora eu me lembro do meu pecado. Que pecado? Quando você me colocou na cadeia, eu tive um sonho, e um homem lá interpretou, e o padeiro também teve um sonho, e esse mesmo homem interpretou, e do jeito que ele interpretou, aconteceu. Faraó não teve dúvidas, manda chamá-lo. José está na prisão, quem sabe sem esperança de que a sua vida poderia mudar. José está na prisão, quem sabe na expectativa de que não haverá mais novidades. Tudo já está se acostumando àquela situação costumeira de sempre, e de repente a porta da cadeia abrem, chamam José, dão banho no José, fazem a barba do José, tiram aquela roupa de prisioneiro do José, colocam outra roupa no José, e alguém olha e diz assim: hoje você vai sair da prisão, e dependendo do que acontecer, nunca mais você volta para cá. Trocaram a roupa do José e levaram ele até a presença de Faraó. Quando ele chega na presença de Faraó, Faraó conta o sonho para ele, das vacas magras, das vacas gordas, das espigas boas, das espigas ruins. E quando ele termina de contar o sonho, José, na lata, responde: o sonho é um só. As 7 vacas gordas que você viu, e as 7 espigas boas que viu no sonho, são 7 anos de fartura que virá sobre o Egito. As vacas magras e as espigas ruins são 7 anos de crise que virá. Mas esse ano de crise vai ser tão forte que vai consumir tudo o que houve no tempo da fartura, de maneira que o tempo da fartura não será lembrado. Faraó, eu te dou um conselho: escolhe um homem que tenha a capacidade de guardar e juntar mantimentos, para que na hora da crise o Egito sobreviva. Faraó olhou para lá, parou em José e disse: é você. Não há ninguém aqui em quem haja o Espírito de Deus como na sua vida. Eis, já se passaram 13 anos, porque a Bíblia vai nos dizer que José está com 17 quando está na casa do pai, e com 30 ele vira governador. 13 anos se passaram, 13 anos de uma vida difícil, amargurada, de luta. E enquanto isso, o pai dele lá em Canaã, 13 anos depois, continua com o mesmo pensamento: fui eu quem mandei o meu filho ir para o campo, ver como estava o rebanho e ver como estavam os irmãos. A Bíblia diz que José vira governador. A honra de Faraó na vida de José é tão grande, que ele tira o anel do dedo, coloca no dedo do José e diz: eu sou Faraó, mas quem manda no Egito é o José. Sobe no segundo carro e apresenta José a toda a população do Egito, e começam 7 anos de fartura. E enquanto a fartura, José está guardando mantimento, José está juntando mantimento, José está fazendo com que o Egito fique mais forte, mais próspero, se preparando para a crise. Já se passaram agora 13, já não são mais 13, são 20 anos que se passam agora, porque a Bíblia vai dizer que depois dos 7 anos de fartura,
vem 7 anos de crise. Primeiro ano, só no Egito tem comida, e as nações vizinhas, todos estão empobrecendo. Jacó chama os seus filhos e diz o seguinte: levantem-se, vão até o Egito, porque eu fiquei sabendo que tem comida lá. Comprem comida e tragam alimentos para nós. A Bíblia vai nos dizer que os irmãos de José, exceto Benjamim, sobem para o Egito. Quando nós chegamos no capítulo 42, a Bíblia diz que José é o regente da terra. É ele quem manda, é ele quem decide o quanto vai vender e para quem vai vender. É ele quem vai escolhendo, é ele quem decide, ele está no comando de tudo. E de repente, José levanta a cabeça e ele vê os seus 10 irmãos se aproximando. Eles vêm vindo, eles vêm vindo, eles vêm vindo, eles vêm vindo. Quando eles chegam perto de onde José está, a Bíblia diz que eles se inclinaram diante de José. Isso aqui é bonito, irmão. Por quê, pastor? Já são 21 anos. Quando eles se encurvam diante de José, a Bíblia diz no capítulo 42, o versículo 9: José se lembrou então do sonho. Ninguém sabe o que José está sentindo por dentro, mas por dentro ele está dizendo: Deus é um Deus que realiza sonhos. Deus é um Deus que cumpre promessas, não importa quanto tempo vai passar. Deus é um Deus que não muda, que não fica variando como eu e você. O tempo pode passar, mas o que Ele falou vai acontecer. E 21 anos depois, José está vendo o sonho que ele teve se cumprindo. E a Bíblia diz que ele olha para os seus irmãos e conhece os seus irmãos. Ele olha e diz: alô, Rubem, Judá, Levi, Naftali. Ele vê os irmãos, aí a Bíblia diz assim: porém os seus irmãos não o conheceram. Espera aí, José viu seus irmãos e o conheceram. Os irmãos de José chegaram pertinho de José e não o conheceram. Por que não, pastor? Porque tem gente que cresce e tem gente que não muda nunca. Isso aqui é muito grave. O tempo passou e José melhorou. O tempo passou e José cresceu. O tempo passou e José tem um pensamento agora mais equilibrado do que o de 20 anos atrás. Enquanto que os irmãos dele, é por isso que ele conhece os irmãos. Ele deve estar olhando e está dizendo assim: ó, Rubem, do mesmo jeitinho. Ó, Judá, gosta de uma confusão. Mesma coisa, olha lá, tudo a mesma coisa. Tem gente que não cresce. Tem gente que quer ano de vitória, mas não cresce. Tem gente que quer experimentar milagre da parte de Deus, mas continua com as mesmas mesquinhezas de sempre. Tem gente, pode perceber, irmão, tem gente que é invejoso, o tempo passa e ele continua invejoso sempre. Tem gente que é desanimado, irmão, e quando passa 10 anos você pergunta: e aquele irmão que era desanimado? Continua desanimado até agora, irmão. Pode perceber. Às vezes o tempo, tem gente que não muda, tem gente que muda, mas tem gente que não muda. O fofoqueiro da igreja é sempre o mesmo, irmão. É sempre, porque ele não cresce. José não, José melhorou como pessoa. Eu tô liberando essa palavra profética da parte de Deus. Você quer um ano melhor? Você quer um ano de vitória? Cresce.
melhora como pai, melhora como marido, melhora como esposa, melhora como funcionário, melhora como patrão, melhora como crente, e você vai ver a bênção de Deus caindo na tua cabeça e na tua vida. José cresceu, irmão, ele melhorou. Os irmãos dele continuavam do mesmo jeito. A Bíblia diz que José, olhando para eles, tratou-os como espiões. A Bíblia vai nos dizer que ele trata eles com rispidez. A Bíblia diz que ele trata os seus irmãos com dureza, dizendo aos seus irmãos que eles não vieram comprar comida, mas vieram sim espiar a terra. Aí a Bíblia vai dizer: e quem são vocês? Pergunta José. Olha isso aqui, irmão. E quem são vocês? Pergunta José. E ele diz assim: nós somos teus servos, nós somos filhos de um homem. Esse homem está em Canaã. Eu quero que você imagine o Jacó lá em Canaã, com Benjamim. E ele não soltou o Benjamim. Por que ele não soltou o Benjamim? Porque fui eu quem mandei o meu filho José ir para o campo ver como estavam os seus irmãos e como estava o rebanho. Ele tem um trauma e é por isso que ele não solta o Benjamim, ele não deixa o Benjamim ir. Enquanto José está ali, ele pergunta: e vocês são filhos de quem? E eles dizem: nosso pai. Ele diz: vosso pai ainda é vivo? E eles disseram: é vivo nosso pai. Os olhos de José encheram de lágrima. Ele se segurou porque ele queria chorar. Fale para nós, para mim, a história de vocês. E eles contam um pouquinho, diz assim: olha, hoje nós somos, na verdade nós somos em 12 irmãos, mas um já não existe mais. Um morreu. Eles não tiveram a ousadia de dizer: nós matamos ele. Um morreu, ele não existe mais. Nós viemos em 10 e o menor ficou com o meu pai, cuidando. A Bíblia diz que ele diz: não, eu não acredito em vocês, mas era a astúcia dele. Nós vamos fazer o seguinte: vocês vão voltar com a comida, mas um de vocês vão ter que ficar preso aqui. E vocês só compram comida agora se trouxerem o filho menor, o irmão menor de vocês. Se vocês não trouxerem o irmão menor, eu vou conhecer que vocês estão mentindo. E a Bíblia diz que ele prendeu Simeão. Voltam agora 9. Eles voltam para Jacó, trazem a comida. Cadê o Simeão? Pai do céu, pensa num cara ruim que vendeu comida para nós lá no Egito. O cara é grosso, nos maltratou, e o Simeão ficou preso lá. E ele disse que só vai vender comida para nós quando nós voltarmos com o Benjamim. Talvez Jacó não ligou muito para aquilo. Só que a Bíblia diz que um ano depois a comida acabou de novo. E quando a comida acabou, a Bíblia vai nos dizer que eles vão novamente ao pai. E agora, pai, vai comprar comida. E ele diz: pai, não tem como. Como não dá? Por quê? Porque agora tem que levar o Benjamim. Aquele homem foi muito enfático naquilo que ele falou, que se nós não levássemos Benjamim, nós não comprávamos comida no Egito. A Bíblia vai dizer que o Jacó reluta. E ele diz lá no capítulo 42, o versículo 38: não descerá meu filho convosco. Eu não vou deixar o Benjamim, porque o irmão dele morreu. O Jacó tem uma dor, irmão, que já dura décadas. E quando dizem que vão levar o Benjamim, ele não aceita. Por quê? O José está na mente dele. O que aconteceu com José está na mente dele, está machucando ele. E ele diz: eu não vou deixar ele ir, para que não aconteça nenhum desastre como aconteceu com José.
Seus filhos então insistem e diz: pai, então a gente não consegue. E a Bíblia diz que Judá insiste com ele, de maneira que Jacó autoriza a ida de Benjamim, mas ele diz: se ele voltar, eu me alegrarei. Se ele não voltar, certamente eu morrerei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não aguento duas vezes. Eu não suporto viver essa dor duas vezes. A Bíblia diz que eles foram até o Egito. E quando chegaram lá, devolveram o dinheiro que José tinha colocado no pacote deles, entregaram o dinheiro para José. A Bíblia diz que José levantou a cabeça, procurando Benjamim. E quando ele viu Benjamim, a Bíblia diz que ele teve vontade de chorar. Chamou seus empregados e diz assim: ó, junta eles aí lá na minha casa, porque eles vão almoçar comigo hoje, vão jantar comigo hoje. Prepararam um jantar. E quando chegou na hora da mesa, a Bíblia diz que todos estavam comendo bem, mas a coxa do frango ficava com Benjamim. A coxa ficava com a porção maior era para o Benjamim. José mandava: serve Benjamim, serve Benjamim, serve Benjamim. E ficava olhando para os seus irmãos para ver se eles achavam ruim o que é que ele estava fazendo. Compraram comida. Ele olhou para ele e disse: bom, vocês disseram a verdade, então pode voltar para a casa do pai de vocês. Mas aí a Bíblia diz que José mandou colocar uma taça dele dentro da sacola do Benjamim. E quando eles iam no caminho, a guarda de Faraó veio e cercaram eles. E quando cercaram eles, disseram: nós vamos revistar vocês. Por quê? Porque alguém roubou a taça que o meu senhor bebe. Aí um olhou para o outro e falou: não é possível, nós somos honestos. E eu não fui eu, e não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Ó, é o seguinte, nós vamos procurar. E quem for achado com a taça vai virar prisioneiro. Quando abriram a sacola do Benjamim, irmão, a taça estava lá dentro. Prenderam Benjamim. E quando prendem Benjamim, a Bíblia diz que Rúben e Judá ficam desesperados e diz: não faça isso, por favor, não prenda ele, prenda ele. Diz: não, é ele que eu vou prender, porque foi ele que roubou. Aí eles têm que olhar e dizer assim: não faça isso. O nosso pai perdeu um filho há 22 anos atrás, e até hoje ele não foi curado da dor que ele sente quando lembra que o filho morreu. Se você prender o Benjamim, certamente o meu pai não aguenta e ele vai morrer. A Bíblia diz que quando eles falam essa palavra, José sai de perto deles, entra num cômodo separado, e a Bíblia diz que ele chora alto, tão alto que a Bíblia diz que o choro de José se escutou lá na casa de Faraó. Foi uma lágrima, ou um choro terrível e alto. E quando ele terminou de chorar, quando ele se recompôs da sua lágrima, ele veio para a sala, para o ambiente novamente. Chegou lá, tirou, quem sabe, as pinturas que usavam no Egito, as túnicas que usavam no Egito, olhou para os seus irmãos e disse: eu sou José. As pernas deles devem ter tremido, eles devem ter ficado assustados. E José olhou para eles e falou assim: ó, eu sou José. Vocês intentaram mal contra a minha vida, mas Deus transformou em bênção para poupar a minha história e a história de vocês. Conversaram, eles pediram perdão, se humilharam. A notícia espalhou no Egito todo que José tinha recebido os seus irmãos. E isso aqui eu acho bonito, irmão. Quando José
se revela aos seus irmãos, que ele fala sobre o pai e diz: eu quero ver meu pai, eu quero encontrar o meu pai de novo. Eu imagino os irmãos dele dizer: não, pega o carro e vai lá. Ele falou: não, a Bíblia diz que ele deu um carro para cada um, irmão. Falou: ô Rubem, ó, você pisou na bola, mas eu vou dar um carro para você. Ô Judá, você falou mal, mas eu vou dar um carro para você. Ô Levi, pega o seu carro também. Cada um pegou um carro, irmão. Ô José, você não vai não ver o pai e falar com o pai? Ele diz: não, vou não. E quem vai? Vocês. Por que nós? Porque o mesmo que leva a notícia da morte. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus por isso. Aquele que leva a notícia da morte é o mesmo que vai ter que voltar para levar a notícia da vida. É por isso que José não vai, ele fica. Quem vai são os seus irmãos. O Jacó está amargurado, ele está angustiado, ele está triste, ele está desolado, ele está preocupado agora com Benjamim também. E de repente ele vê os carros chegando, e chega um carro, chega outro carro, e vem outro carro. Daqui a pouco ele vê o Benjamim já acelera, falou: opa, deu tudo certo. Quando os irmãos dele descem do carro, ele diz: pai, tem uma coisa para te contar. O quê? Sabe aquele regente do Egito? Cara ruim, curão. Sei, o que tem? O que foi dessa vez? É o teu filho José. Irmão, isso aqui é espetacular. Porque a Bíblia diz que quando eles contam isso para Jacó, Jacó desmaia. O Jacó, ô irmão, porque notícia da morte, ela nos enfraquece, mas notícia de alegria, ela também abala a nossa estrutura, com a emoção de ver acontecer aquilo que não ia acontecer. O Jacó desmaia, porque aí a Bíblia diz assim: porque ele não acreditava. Aí eles vieram e contaram para ele os detalhes. E quando eles contaram os detalhes, a Bíblia diz essa expressão no capítulo 45, versículo 27. E o espírito de Jacó reviveu. Isso aqui é maravilhoso. Imagina uma pessoa que só andava assim, irmão. Ele está vivo. É verdade o que vocês estão falando? É, pai. Está vendo esses carros todos aqui? Ele mandou a gente vir aqui buscar o Senhor, para o Senhor ir lá. Que a partir de agora ele vai cuidar do Senhor, o Senhor vai morar com ele, nós vamos morar com ele. E a nossa história agora não vai ser de crise, de dificuldade, de pobreza, de desolação, mas vai ser de fartura, porque o nosso irmão é governador do Egito. A Bíblia diz que Jacó montou no carro, pegou aquelas 70 pessoas da família, pegou o gado e saiu em direção ao Egito. E aí a Bíblia vai dizer que quando eles estavam se aproximando do Egito, José estava esperando eles na porta. Aí a Bíblia diz assim: e José viu Jacó ao longe. E Jacó viu José ao longe. E ambos desceram dos seus carros. José desce do carro, Jacó desce do carro. E a Bíblia diz que eles vêm andando bem devagarzinho para encontrar-se um com o outro. Eles se encontram. E quando eles se encontram, a Bíblia diz que Jacó se lança no pescoço de José e abraça José. E José abraça o seu pai. E a Bíblia diz que eles se abraçam e choram longamente. Eles ficam um bom tempo abraçados e chorando, abraçados e chorando.
abraçados e chorando, abraçados e chorando. E quando eles terminam, José olha para o pai e diz: pai, Deus poupou a minha vida para eu cuidar do Senhor, para eu cuidar da nossa família. Olha, podem ficar por aqui, porque ainda tem 5 anos de crise, mas na sua casa não vai faltar nada, pai. Podem ficar aqui comigo, porque o mundo todo vai ser assolado, a região vai ser assolada, mas quem ficar do meu lado vai ter provisão, vai ter bênção, porque Deus me deu essa capacidade de José. E a Bíblia diz que ele traz a sua família e coloca a sua família ali, e junta e cuida da sua família. E agora eu estou imaginando o Jacó vendo o filho governador, morando no palácio, carrão, mordomias, empregados. O Jacó deve ter parado, o pastor Wando, olhado para o José e ter falado assim: ainda bem que eu mandei José ao campo, ver como estavam seus irmãos e ver como estava o rebanho. Por quê? Porque Jesus falou assim: o que eu faço agora vocês não entendem, mas depois vocês irão entender. Ô irmão, escuta isso aqui que eu vou fechar. Escuta isso aqui. Eu estou falando de algo maravilhoso que mudou a nossa história. O versículo 14 do livro de Gênesis é a razão de eu e você estarmos aqui nessa noite. Que é isso, pastor? Pensa comigo. Se Jacó não tivesse mandado José ir ao campo, ver como estavam seus irmãos não tinham jogado ele na cova. Se os seus irmãos não tivessem jogado José na cova, não descobriria que na cova não tinha água e não tiraria ele de lá. Se não tirasse ele da cova, ele não seria vendido aos ismaelitas. Se ele não é vendido aos ismaelitas, ele não é levado ao Egito e comprado por Potifar. Se ele não é comprado por Potifar, ele não vira servo, escravo na casa de Potifar. Se ele não é escravo na casa de Potifar, a mulher de Potifar não calunia José. E se a mulher de Potifar não calunia José, José não vai parar na prisão. Se José não vai parar na prisão, ele não interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Se ele não interpreta o sonho do copeiro, o copeiro não esquece ele para lembrar só 2 anos depois. Se ele não lembra de José só 2 anos depois, José não é levado na presença de Faraó. Se ele não é levado na presença de Faraó, ele não vira governador. Se ele não vira governador, ele não casa com Azenate. Se ele não casa com Azenate, não nasce Manassés e Efraim. Se não nasce Manassés, não nasce Maquir. Se não nasce Maquir, não nasce Gileade. Se não nasce Gileade, não nasce Éfer. Se não nasce Éfer, não nasce Jéter. Se não nasce Jéter, não nasce Semida. Se não nasce Semida, não nasce Zelofeade. Se não nasce Zelofeade, não nasce as filhas de Zelofeade. Se não nasce filha de Zelofeade, a lei não é mudada. Se a lei não é mudada, lá na frente Ruth e Noemi não saem de Moabe para voltar para Belém. Se elas não voltam para Belém, Ruth não casa com Boaz. Se Ruth não casa com Boaz, não nasce Obed. Se não nasce Obed, não nasce Jessé. Se não nasce Jessé, não nasce Davi, rei de Israel. Se não nasce Davi, não nasce Salomão. Se não nasce Salomão, não nasce Roboão. Se não nasce Roboão, não nasce Abias. Não nasce Asa, não nasce Josafá, não nasce Jorão, não nasce Uzias, não nasce Jotão, não nasce Acás, não nasce Ezequias, não nasce Manassés, não nasce Amon, não nasce Josias, não nasce Jeconias, não nasce Salatiel, não nasce Zorobabel, não nasce Abiúde, não nasce Eliaquim, não nasce Azor, não nasce Sadoque, não nasce Aquim, não nasce Eliúde, não nasce
nasce Eleazar, não nasce Matã, não nasce Jacó e não nasce José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo de Nazaré. Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Segura, olhe para mim. Se não nasce Jesus, não tem ministério. Se não tem ministério, não tem inveja. Se não tem inveja, não tem perseguição. Se não tem perseguição, não tem cruz. Se não tem cruz, não tem morte. Se não tem morte, não tem ressurreição. Se não tem ressurreição, ele não sobe ao céu. Se ele não sobe ao céu, o Espírito Santo não desce. Se o Espírito Santo não desce, não tem igreja. Se não tem igreja, não tem apóstolo. Se não tem apóstolo, não tem diácono. Se não tem diácono, não tem Estevão. Se não tem Estevão, não tem perseguição. Se não tem perseguição, a igreja não espalha. Se não espalha, não chega em Antioquia. Se não chega em Antioquia, não chega na Europa. Se não chega na Europa, não chega na América do Norte. Se não chega na América do Norte, não chega na América do Sul. Se não chega na América do Sul, não chega no Brasil. Se não chega no Brasil, não chega em São Paulo. Se não chega em São Paulo, não chega em São Roque. Se não chega em São Roque, não tem comunhão rara. Se não tem comunhão rara, não tem culto. Se não tem culto, não tem 4x12. Mas glorifique o nome do Senhor. Alguém para chegar, tem mais alguém para chegar, tem mais alguém para chegar aqui. Na minha participação aqui no 4x12, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que para muita gente, o ano de 2020 vai ser o ano de José. Aquele que acrescenta. Vai ter inveja, mas você vai crescer. Vai ter perseguição, mas você vai crescer. Vai ter calúnia, mas você vai crescer. Vai ter desprezo, mas Deus vai te abençoar. Vai ter humilhação, mas a porta vai abrir. Alguém vai te esquecer, mas Deus vai olhar e vai dizer: eu todavia não me esqueço de ti. Aleluia. Aleluia. Deus tem algo extraordinário. Irmão, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Sabe qual foi a função de José? Em meio a esse vendaval todo, a função de José foi essa: apesar de tudo, eu não vou sair da presença de Deus. José está olhando, está dizendo: se me jogar na cova, eu não saio da presença de Deus. Se mancharem a minha honra, a túnica, eu não saio da presença de Deus. Se me jogarem na prisão, eu não saio da presença de Deus. Se falarem mal de mim, eu não saio da presença de Deus. Se as coisas começarem a dar errado na minha vida, eu não saio da presença de Deus. Aleluia! Quando eu me sentir sozinho, eu não vou sair da presença de Deus. Aconteça o que acontecer, eu não saio da presença de Deus. Eu não saio da presença de Deus. Eu queria que você me ajudasse a pregar e falasse para pelo menos 2 ou 3 pessoas isso que eu estou te dizendo. Aconteça o que acontecer, não saia da presença de Deus. Você consegue falar com alguém aí? Aconteça o que acontecer, não saia. Aconteça o que acontecer, não saia. Aconteça o que acontecer, não saia. Vai ter luta sim, mas Ele vai conosco.
vai ter dificuldade sim, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Levante a tua mão lá em cima e glorifique a Ele. Você puder, o mais alto. Quem tem duas, levanta duas logo. Mão erguida fala de dependência. Mão erguida fala de alguém que está inteiramente esperando Deus segurá-lo. E a minha oração neste momento, junto com a comunhão rara, é justamente essa, ó Deus, que as tuas mãos segurem as nossas mãos, que as tuas mãos estejam sobre as nossas mãos. Nós não vamos cair, nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, nós não vamos voltar atrás. A tua igreja está orando comigo com as mãos levantadas, e o meu pedido é esse neste momento: aonde houver uma mão erguida, derrama sobre a palma da mão desta irmã, deste moço, desta moça, deste homem, deste irmão, deste rapaz, deste senhor, a autoridade do alto. Aonde eles colocarem a mão, o Senhor vai abençoar. Aonde eles colocarem a mão, o milagre vai acontecer. Enquanto a tua igreja está com as mãos levantadas, derrama a tua unção agora, derrama esta glória agora, derrama da tua presença sobre a comunhão rara agora, agora, agora. Coloque a mão no ombro dessa pessoa que está do teu lado aí e transmita a autoridade de Deus para ela agora.
que veio aqui nesta noite, você ainda não é crente, você veio, alguém te convidou e você falou, eu vou lá. E você veio. Mediante essa mensagem que eu preguei, eu posso lhe afirmar categoricamente: a tua vinda aqui não foi em vão. Não foi. O que parecia ser um acidente do Jacó mandar o filho lá, não, Deus tinha um plano. Quando alguém te convidou e você ficou ali, eu não sei, vou, não vou, vou, não vou. E aí o Espírito de Deus foi te convencendo, dizendo, vai lá. Vai lá. E aí você veio. E você veio porque Deus tem um plano na tua vida e na tua história. Tem coisas que estão acontecendo na tua vida que você já perdeu o controle, você não resolve mais. Precisa da intervenção de Deus. E isso só vai acontecer no momento que você tomar a decisão de entregar a sua vida para Ele. Isso só vai acontecer no momento que você reconhecer que você é pecador, que você comete pecados, e que se você não se arrepender dos seus pecados, a sua história não muda. E Jesus está aqui nesta noite. E eu estou te dizendo isso, se você vir para a presença dEle hoje, Ele te recebe hoje. Se você se arrepender do seu pecado hoje, Ele te perdoa hoje. Se você tomar a decisão de entregar a sua vida para Ele hoje, você não volta sozinho para casa. A presença dEle vai com você hoje para a tua casa. Por isso eu quero perguntar onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus. Vem aqui, filha, por favor. Aonde está a segunda pessoa? Acompanha ela aqui, por favor. Onde está a segunda pessoa? Aonde está você? Você veio aqui. E a tua vinda não foi em vão. Deus tem um projeto, Ele precisa colocar em prática. E vai começar nesta noite. Aonde está a segunda pessoa que quer se entregar para Cristo? Se tiver alguém, dê um sinal bem alto que eu preciso ver você. Vem vindo ali a segunda. Vem vindo a terceira. A segunda e a terceira. Onde está a quarta pessoa? É noite de mudança. É noite de mudança. O quadro de desesperança vai ser trocado por um quadro de renovação da esperança. No momento que você tomar a sua decisão de entregar a sua vida para Cristo. Aonde está a quarta pessoa que quer se entregar para Jesus hoje? Dê um sinal bem alto com a tua mão, que eu quero te ver aqui. Esse sentimento de morte que está sobre a tua vida, que você parece que está perdendo o controle dele, você vai dizer assim, eu tento, mas não consigo nem controlar mais isso. O diabo quer te levar à morte, quer te levar ao suicídio. Mas Jesus tem um plano maior na tua vida. O plano do diabo é de morte, o plano de Jesus é de vida eterna. Onde está você? Dê um sinal com a tua mão que eu quero te ver. Ele quer mudar a tua história. Aleluia. Aleluia. Está aqui a quarta. Aonde está a quinta? Aonde está a quinta pessoa que vai vencer essa amarra de Satanás, que te prende, que rouba a tua alegria e que tira a tua paz? É noite de renovação e de liberdade para você. A decisão é tua. Aonde está a quinta pessoa? O Espírito de Deus comunica comigo que você está aqui. Ah, pastor, é que eu tenho vergonha. Tome a decisão. Jesus não teve vergonha nenhuma de morrer por você na cruz do Calvário. Ele se entregou por você.
Vou perguntar mais uma vez, onde está você? Pode vir aqui, moço. Aleluia. 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 São 5 vidas que estão aqui à frente e estão vindo para a presença de Jesus. E sabe o que a Bíblia diz? Que agora, nesse exato momento, está acontecendo uma festa no céu por tua causa. Por tua causa, por tua causa, por tua causa, por tua causa. Porque a Bíblia nos diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Imagine 5. Eu quero te convidar para a gente comemorar dando 5 glória a Deus no capricho. Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Glória a Deus. 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 Estenda as suas mãos em direção a eles aqui. Pai, eu quero orar por estas vidas que vieram aqui à frente, que estão reconhecendo, recebendo o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Lava eles no teu sangue, regenera, purifica com a tua palavra, limpa, e que eles saiam daqui transformados e regenerados pelo teu Espírito, e que a história deles seja uma história de vitória, uma história de alegria, uma história de milagres para a glória do teu nome. Ó Deus, obrigado por esta noite maravilhosa e especial, que o Senhor nos permitiu estar na tua presença mais uma vez. Nós tributamos a ti toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém e amém. Aplauda o servo de Deus, amados. Deus abençoe, pastor Ana Barbosa. Deus vai contigo, foi bênção para você? Amados, estou muito feliz. É dia de festa, é um momento maravilhoso. Ninguém sai antes de nós despedir vocês na bênção. Só tenho 2 recadinhos para dar para vocês. O primeiro recado é que está chovendo lá fora, então não tem como você estar na cantina do lado de fora. Então a cantina vai ser aqui no container, aqui do lado de fora da igreja, amém? Esse aviso já foi dado, pronto. Agora o outro aviso é que sábado agora vai ter o Open House. Jovens da igreja Comunhão Rara, estejam aqui, momento de você com o seu líder, vai ser bênção para a sua vida. Os pais, tragam os filhos, incentive os filhos para serem ministrados. E também já quero chamar o líder de jovens, que vai dar um recado super top para vocês jovens. Corre aqui, solta aí o acampamento que vai ter dos jovens. Aplauda a vida do Morote. Graça e paz. No dia 22 a 25 de fevereiro, nos 4 dias de carnaval, nós vamos ter um acampamento. Quem estava aqui no acampamento do ano passado? Quantos estavam? Quem gostou? Cadê o pessoal que estava no ano passado? Nós estamos fazendo esse retiro com todas as igrejas da Comunhão Rara. As inscrições são feitas pelo site eventbrite.com. Você digita Movimento 360. As inscrições são por um tempo determinado e são vagas limitadas. Então a gente pede que você corra para fazer essas inscrições. O valor é R$90, é incluso alimentação, todas as ministrações, tudo. Nós vamos falar sobre paternidade, sexualidade e vários outros temas. Amém? Tem algum, quem está aqui visitando pela primeira vez, jovem? Quem está aqui visitando pela primeira vez a Comunhão Rara? Tem um jovem visitando pela primeira vez? Tem um aqui, vários. Abaixem as mãos, acenda as luzes, Jacob. O Vando vai me ajudar. Quem está aqui jovem pela primeira vez visitando a Comunhão Rara? Amém. Abaixem as mãos, Vando, me ajude. Eu vou contar até 3. Você vai levantar sua mão bem rápido. 1, 2, 3.
O rapaz do canto. Você quer ir no acampamento? Mais alguém? O de trás deseja ir? Tem alguém que quer ir, jovem, pela primeira vez? Sentiu vontade de ir no acampamento? Ela, vem aqui. Elaine, faça a inscrição dela, nós vamos abençoar a vida dela com as inscrições do acampamento. Amém? Você que deseja ganhar uma inscrição, siga no Instagram, está tendo uma promoção com um sorteio. Lá, siga lá, você vai ver todas as informações, amém? Galera jovem, deixa eu falar algo para vocês. Não é simplesmente você ir no acampamento. Por favor, só vai nesse acampamento que tem sede e fome de Deus. Desejo de mudança, não é oba-oba não, meu amado. Os jovens é uma benção, gostam de divertir, mas esse acampamento é impactante. O que Deus fez no ano passado na vida de muitos jovens da nossa igreja foi algo maravilhoso. Então corra, faça a sua inscrição. Domingo agora nós vamos ter o nosso culto de adoração. Venham todos para adorar o Senhor Jesus. Antes temos a oficina de oração. Às 18 horas nós estamos iniciando o culto oficial. Deus abençoe a cada um. Aplauda o Senhor Jesus pelo ministério de louvor, pelos nossos gansos obreiros, pelos irmãos que estão em casa, pastora Dani, Lúcio, galera de Portugal, galera do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Tem uma galerinha do Rio de Janeiro também que está por aí. Aplauda os nossos irmãos da mesa de som. Aplauda a vida da pessoa que está do teu lado. Aplauda a vida do nosso pastorzão Moisés Bezerra, Paula, o nosso pregador dessa noite, pastor Alain Barbosa. E agora eu quero que você aplaude a presença do Espírito Santo de Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Todo facilidade do amar. Não saia sem aplaudir 4, 5 pessoas, cumprimentar 4, 5 pessoas do teu lado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.